Muito bem, gente. Então sejam bem-vindos, mais uma aulinha aí de mecânica clássica. Seguimos então na aula de hoje falando sobre o tema que a gente começou a estudar na aula passada. Na aula da segunda-feira, então, a gente fez duas metades de aula. A primeira metade foi para a gente resolver alguns problemas ainda que eu não tinha resolvido ainda, problemas de atrito e problemas de forças distribuídas. A gente fez isso no comecinho da aula passada. E daí na segunda parte da aula passada, na segunda-feira, a gente pegou e começou a introduzir os conceitos de trabalhos virtuais, que é uma abordagem totalmente diferente do que a gente tinha visto, né? Uma abordagem alternativa para a resolução de problemas de estática. A gente viu que a abordagem de trabalhos virtuais, quando a gente tinha um único elemento carregado, né, ela funcionava, né? Que bom, ainda bem, ela tem que funcionar para resolver qualquer tipo de problema, mas quando a gente tinha um único tipo de elemento, um único elemento sendo considerado, por exemplo, né, a gente não tinha grandes vantagens na aplicação desse método do princípio dos trabalhos virtuais para a resolução dos problemas. As vantagens começavam a aparecer quando a gente tinha sistemas onde a gente tinha vários elementos conectados, vários elementos diferentes conectados. Quando a gente tinha, então, vários elementos conectados, né, então, se eu tenho... Opa. Sempre o primeiro desenho é um garrancho feio, né? Então, digamos, se a gente tinha várias barrinhas conectadas, a gente tinha visto esse problema aqui na aula passada, tínhamos resolvido esse probleminha. Se eu tinha algo assim, tinha uma determinada quantidade de força F aqui, tinha um peso sustentado aqui, por exemplo. Tá? Para resolver um problema como esse, através do método de equilíbrio que a gente estava utilizando até então, a resolução não é que fosse impossível, né? Muito pelo contrário, é perfeitamente possível, a gente sempre pode recorrer às equações de equilíbrio para resolver problemas, mas acaba se tornando meio chato a partir do momento que a gente tem várias coisas que estão acopladas, se conectando, a gente tem que tomar bastante cuidado como que a gente faz os diagramas de corpo livre, né? Teria que isolar essas barrinhas, desenhar essas barrinhas aqui com as reações que aparecem, explicitar quais eram as forças de interação entre uma barra e outra e tal, né? Fazer os diagramas de corpo livre dessas duas barras de forma independente, sem esquecer nenhuma das reações que estavam agindo sobre ela, precisava calcular reações de apoio para cada uma delas. Então tinha um monte de coisa que eu precisava considerar para eu resolver um problema como esse através do método de equilíbrio. Tá? E a gente viu, então, que através do princípio dos trabalhos virtuais a resolução ficava bastante prática. O que a gente destacou, né, basicamente, foi que o que é importante da gente saber para resolver um problema pelo método dos trabalhos virtuais é o conceito de forças externas ativas. Então, são carregamentos externos que podem gerar trabalho. Então, forças que podem gerar trabalho. Então, no lugar de a gente se preocupar com todas essas forças que eu marco aqui, por exemplo, como forças de reação aqui, e as forças de interação entre essas barras, que são essas forças aqui, nenhuma dessas forças vai aparecer quando eu fizer um diagrama de forças externas ativas. O diagrama de forças externas ativas, diagrama de forças ativas, eu vou chamar só assim, tá? O diagrama de forças ativas vai mostrar apenas quem são as forças, os carregamentos que podem gerar trabalho. Então, se aquele ponto de aplicação da força F se desloca com um rolete, ele pode gerar trabalho, então ele aparece aqui. O peso que estava sendo sustentado aqui, ele aparece do lado de cá. E se a gente fosse considerar os pesos dessas barras também, eles apareceriam aqui, então, nesses pontos. Se esses pontos se deslocam, é sinal que eles podem gerar trabalho. E, portanto, a gente tem que considerar eles nesse diagrama de forças ativas. Mas perceba que não apareceu nenhuma reação de apoio e nenhuma força de interação entre os elementos diferentes de um sistema como esse. Tá? Então, eu desenho esse diagrama de forças ativas e para cada uma dessas forças, a gente calcula, avalia, né, o trabalho virtual gerado por essas forças. Lembre-se que o trabalho virtual é o trabalho que seria gerado se a gente deslocasse essa estrutura de alguma forma que não seja impedido. Então, a gente tem um deslocamento virtual, que é um deslocamento que não é bloqueado pelas restrições e pelas condições gerais do problema.
Tá? Então, se nada me impede que aquele ponto onde está aplicada a força F se desloque para o lado, eu posso deslocar aquele ponto para o lado e ver o que acontece com o sistema como um todo. Então, introduzindo essa pequena variação ali naquele ponto, por exemplo, a gente consegue, através de geometria, né, e é muito importante isso, a gente identificar qual que é a geometria que descreve o problema. Para esses sistemas que têm várias barras vinculadas, a gente consegue, a partir de uma alteração que for inserida, a gente consegue descrever as demais alterações que forem inseridas nesse sistema, e com isso a gente consegue avaliar quanto é que são qual é o trabalho que está sendo inserido. E o trabalho virtual sempre vai ser uma força multiplicado por um deslocamento virtual. Acho que a gente tinha chamado delta U, se eu não me engano, tá? Então, para cada uma das forças a gente tem isso, e então quando a gente tem várias forças aplicadas sobre um sistema, né, que esteja em equilíbrio, quando o sistema está em equilíbrio, a gente sabe então que a soma de todas as forças que agem sobre esse sistema é nula. E, portanto, quando a gente pensa nos trabalhos virtuais, né, a gente pensa somando todas as forças que podem gerar trabalho, então força 1 vezes um deslocamento, mais força 2 vezes um deslocamento, e assim por diante, né, vezes esse deslocamento virtual. Tudo isso, a gente consegue botar esse deslocamento em evidência e fazer com que apareça, então, essa soma de forças. E, claramente, como se esse sistema está em equilíbrio, a soma de forças que age sobre esse sistema é nula, então esse parzinho aqui é nulo. Tá? Então, esse é o princípio dos trabalhos virtuais. Tá? O princípio, vamos ver o enunciado oficial aqui, o trabalho virtual realizado por forças externas ativas sobre um sistema mecânico ideal em equilíbrio é zero para cada um e para todos os deslocamentos virtuais consistentes com as restrições. Então, a partir de um estado de equilíbrio, se eu imponho algum deslocamento virtual possível, né, não impedido pelos vínculos que a gente tem, o trabalho virtual total vale zero. Então, só corrigindo aqui, eu tinha posto delta U, né, mas o U a gente tinha usado, o Craig ele usa para chamar o próprio trabalho, né, então deixa eu trocar aqui. Então, delta Rzinho. Tá bom? Então, cada um desses deslocamentos entra dessa forma e a gente consegue mostrar que os trabalhos virtuais sobre um estado de equilíbrio têm que ser nulos. Então, a minha proposta para a aula de hoje é a gente começar resolvendo alguns exercícios para mostrar como é que a gente se preocupa com esses itens geométricos da coisa, como é que a gente consegue olhar para a geometria de algum mecanismo qualquer e determinar como é que variam as posições que nos interessam, as posições de aplicação dessas forças, tá? E em seguida, então, a gente passa, né, tendo resolvido alguns exercícios, a gente passa a continuar um pouquinho mais adiante com a teoria da matéria. Não sei, eu acho que as aulas funcionam assim, né? Então, acho legal que a gente comece a aula fazendo um exercício, relembrando a teoria da aula anterior, e depois a gente avança um pouco mais na teoria, e na aula da segunda-feira eu faço a mesma coisa, eu retomo um pouco do que a gente já tinha visto, e assim a gente vai avançando, sempre relembrando o que estava sendo feito, tá bom? Então, se não tiver nenhuma objeção, vamos resolver, então, alguns probleminhas diferentes. Quais eram que eu tinha escolhido alguns? Vamos começar resolvendo o 7.9, por exemplo. 7/9, né? Eu acabei esquecendo de falar aqui, né? O trabalho, a gente tinha definido o trabalho de uma força como se fosse a força produto interno com deslocamento do ponto onde ela foi aplicada, tá? Então, esse produto interno é importante, né? Lembre-se que quando esses dois caras estão alinhados, eu posso pegar simplesmente o módulo de um vezes o módulo de outro, tá? Mas se existe um deslocamento que não é exatamente alinhado com a força, a gente tem que pensar um pouquinho como é que a gente faz, tá? Os exemplos que eu vou fazer hoje, todos a gente vai conseguir descrever certinho o deslocamento desse cara na direção da força. Mas depois, talvez, se vocês tiverem interesse em problemas um pouco mais complexos, a gente pode resolver isso na aula que vem, né? Um pouco mais de geometria, a gente vai identificar como é que esses caras funcionam. Então, vamos começar com esse 7/9. O problema 7/9 nos mostra o seguinte. A gente tem, então, uma montagem da seguinte forma. A gente tem uma esquininha, assim, uma parede no teto, parede que encosta no teto. E aqui, nessa parte de cima da parede, a gente está conectando uma mola. Tá? Na extremidade dessa mola, a gente tem, então,
uma rodinha, um rolamento aqui. E esse rolamento tem um anteparo, uma barreirinha que faz com que ele se desloque apenas na vertical. Tá? Então, esse pontinho ali, que é chamado de ponto A, ele vai se deslocar apenas para cima ou para baixo. Beleza? Pois bem, então mais para baixo dessa parede, a gente tem um pino. E esses caras estão conectados num sistema da seguinte forma. Eu tenho uma barrinha que conecta para esse lado e outra que conecta para aquele lado. Essas duas barrinhas têm o mesmo comprimento L. E numa determinada posição como essa que eu estou desenhando, existe um ângulo θ aqui. Tá? O θ está sendo medido ali em cima. Como essas duas barras têm o mesmo comprimento, esse θ aparece aqui embaixo também. Tá? Se essas barras tivessem comprimentos diferentes, os ângulos seriam diferentes, a gente teria que pensar um pouquinho, através do tamanho dos catetos, qual seria o ângulo. Tá? Mas como essas duas barras têm o mesmo tamanho, o θ é igual para esses dois caras. O que está acontecendo? Né? A gente está aplicando uma força aqui. Uma força P aplicada nesse ponto B. E aqui embaixo é o ponto C. Tá? Então a gente tem uma força P aplicada naquele ponto B. E à medida que eu vou aumentando essa força, aquela mola vai sendo levada a descer. Né? O ponto C ali, o ponto do pino, está parado. Aquele ponto lá em cima, onde fica o rolete, ele pode se deslocar só na vertical. Então, basicamente, o que a gente tem é isso. Então, se a gente for pensar em termos de diagramas de forças ativas, né? Quem seriam as forças ativas nesse sistema? O sistema nos diz, o problema nos diz para a gente desconsiderar a massa dessas barras, tá? Da barra B e da barra BC. Então a gente não precisa considerar isso, ela é muito inferior, o valor do peso dessas barras é muito inferior ao valor das forças que estão agindo sobre esse sistema. Então nessas condições, o que a gente tem de forças ativas é o seguinte. A gente tem o nosso sisteminha nessa configuração aqui. A gente tem essa força P externa, é uma força P ativa, ela vai deslocar aquele ponto B, tá? E além disso, a gente tem então uma força elástica, eu vou chamar de F elástico, tá? FL, que age ali naquele ponto A. Percebam, né, mais uma vez, qual que é a diferença desse método de solução de problemas que a gente vai mostrar agora para o outro método que a gente vinha aplicando anteriormente. Observe que a gente tem agora que considerar apenas as forças externas que podem ser aplicadas em pontos que se deslocam. Né? A gente tem, então, reações de apoio no ponto C e reações de contato entre a barra B e a barra BC. Nada disso está aparecendo para a resolução do meu problema. Então, eu vou resolver um problema de equilíbrio, tá? Sem resolver as reações de apoio. Por isso, algo totalmente diferente do que a gente vinha fazer. Então, o diagrama de forças ativas que a gente tem é simplesmente esse. Tá? E nesse diagrama de forças ativas, a gente vai identificar algumas grandezas de distância. Mas primeiro vamos ler o enunciado, né? Não expliquei ainda o que a gente estava querendo. Então, essa molinha aqui, ela tem uma constante elástica K, e ela não está destendida, tá? Então, quando θ é igual a zero, a mola está relaxada. Então, θ é igual a zero, qual que seria a posição de θ igual a zero? Vou desenhar aqui, tá? θ igual a zero representa que tipo de configuração desse sistema? Representa as duas barras assim, certo? Então, a gente tem o ponto C, ponto D e o ponto A todos numa linha. E nessa posição, o sistema a mola não tá distendida, não tem deslocamento nenhum dessa mola, né? Não está gerando nada de força. Muito bem, então o que a gente está procurando? A gente quer saber quanto é que vale P para um determinado valor de alfa, tá? Então, de θ, desculpa. Então, qual é o P que eu preciso para chegar num determinado valor de θ? Tá bom? Essa é a pergunta do meu problema. Então, o que eu posso fazer agora? Eu vou olhar para esse diagrama de forças ativas, né? E eu vou ter que definir formas, eu vou ter que identificar formas de descrever essas posições desses pontos de aplicação. Eu estou preocupado especialmente com o ponto A e com o ponto B. As duas forças ativas estão agindo nesses pontos, tá? Eu vou precisar saber, então, como que se deslocam o ponto A e o ponto B em função de θ. Se eu conseguir descrever isso em função de θ,
eu estou bem encaminhado, né, para fazer uma expressão que relacione P com θ, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, então, vamos identificar onde é que fica o meu... Identificar um eixo. Para uma determinada posição desse meu sistema, eu vou dizer que a gente tenha um eixo X nessa posição e um eixo Y aqui para cima. Tá? Y para lá, X para cá. Então, quanto é que vale a posição X nesse ponto? Posição X, se vocês olharem aqui para essa estrutura, eu tenho L, o comprimento da barra, né? A posição X do ponto B, XDB, vale quanto? Perceba que a distância entre esse pontinho aqui e aquele é o cateto de um triângulo retângulo que tem um dos ângulos como θ, né? E esse é o cateto oposto àquele ângulo. Então, basicamente, o que a gente tem, que é x de b numa determinada posição, vale L vezes seno de θ. Tá bom? Então, descobri como descrever x em função de θ. Mas observe que eu não estou interessado especificamente em x, eu estou interessado na variação de x. Como que x varia, uma pequena variação de x relacionada a uma pequena variação de θ. Então, para fazer isso, eu vou tirar o primeiro diferencial desse cara, né? Então, eu quero saber quanto é que vale o deltazinho de xb, e lembre-se que a gente usa esse delta porque isso aqui não é um infinitésimo de um deslocamento real, isso aqui é um deslocamento virtual. Então, se eu quiser fazer um deslocamento virtual de xb, como é que isso se relaciona a θ? Então, diferenciar um lado esquerdo da equação, a gente diferencia também o lado direito da equação. Então, L, derivada de seno é cosseno, vezes o diferencial do ângulo. Então, a gente tem uma expressão, tanto para a posição x, mas mais importante que isso, para uma variação da posição x relacionada a uma variação do ângulo θ. Beleza. Mesma coisa que eu quero fazer agora para a posição daquele ponto A. Tá? Então, posição do ponto A, estou chamando ele de y aqui, tá? Vamos chamar y de A. Y de A, então, é a altura daquele ponto a partir desse ponto da minha origem desse sistema instantâneo. Pela mesma lógica que a gente adotou, né, fica muito claro que y de A é L cosseno de θ. Tá bom? Tranquilo, né? Acho que não tem mistério nenhum no que a gente está fazendo aqui. Tá. Então, L cosseno de θ, vou passar o diferencial dos dois lados. Um diferencial de YA, então vai ser L, derivado de cosseno é menos seno, então eu tenho menos L seno de θ, variação do ângulo. Então, tenho expressões para as variações desses dois pontos, do ponto A e do ponto B, agora. Tudo bem. Então, eu posso aplicar isso, né? Isso vai ser útil para a gente aplicar o princípio dos trabalhos virtuais, porque na hora que eu sei que o θ ele variou de um certo infinitésimo, de um delta θ qualquer, que não seja restrito, a gente vai ter as consequências dessas variações de xb e de YA, segundo essas equações que a gente tem. Muito bem. Agora, a gente precisa pensar um pouquinho na força elástica. A força elástica, a gente não tem ainda uma expressão para quanto que ela vale, tá? Mas a gente pode olhar para o meu sistema, sabendo dessa condição inicial ali da mola relaxada quando θ é igual a zero, e a gente pode achar uma expressão para esse cara. Então, veja bem, o que a gente tem que considerar é o seguinte. Força elástica vai ser K vezes a deflexão daquela mola, tá? Então, vamos chamar esse cara aqui de... Geralmente a gente chama delta X, né? Mas vamos chamar esse cara aqui de delta H. Vamos chamar H de tudo isso aqui, tá? H é a altura do ponto A com relação ao ponto C. Então, o ponto C que está fixo, né? E a gente vai chamar essa variação dessa mola total. Por que eu tenho que pegar a variação total e não posso pegar apenas desse ponto da origem? Esse ponto da origem ele vai avançando, né? À medida que a gente vai fazendo essa força na horizontal, a barrinha ali, as duas barrinhas, elas vão se articulando num ponto cada vez mais para baixo. Então, o Y desse cara está mudando. Então, a gente não consegue instantaneamente saber quanto que a mola está defletida apenas por aquela altura. A gente tem que ver quanto é que variou aquela altura total da mola. Tá? Pois bem, então a altura do ponto A, quanto é que vale essa variação da altura do ponto A? A variação da altura do ponto A vale o seguinte. Inicialmente, a distância entre o ponto A e o ponto C valia de 2L, certo?
Tá? Tem 2L de distância, né? A barrinha quando o θ é igual a zero, tem essas dois L's, um em cima do outro. Então, a altura do ponto A, quando o θ é igual a zero, é de 2L. Quanto é que variou esse cara ali, né? Então, menos 2y do que eu chamei de y de A antes. Tá? Então, olha só o que eu estou dizendo para vocês. Numa posição θ igual a zero, eu tenho 2L de altura. Esse cara aqui vai ser igual a 2L. E numa posição qualquer, quando θ é diferente de zero, essa altura de A aqui que eu estou chamando vale 2L menos... Essa altura de A, desculpa, vale 2y, né? Certo? A altura de A vale os 2y de A que a gente tem aqui. Um y de A para cima da origem e outro y de A para baixo. Esses dois triângulos são simétricos. Então, quanto é que variou essa altura entre um ponto e outro? No começo ele era de 2L, no final ele era 2YA. Então, a variação entre esses dois caras está aqui. Tá? Muito bem. Então, o que isso representa? Isso representa quanto que aquele ponto A desceu com relação ao ponto C. Ele desceu um pouquinho com relação ao ponto C. E o quanto que ele desceu é exatamente o quanto essa mola foi defletida. Se ela estava relaxada ali com θ igual a zero, na medida que esse θ vai aumentando, a gente vai aumentando essa deflexão. Então, essa diferença entre 2L e o 2YA, essa distânciazinha que a gente tem, é o quanto que essa mola defletiu ao longo do caminho. Tá? Pois bem, YA a gente tem essa expressão de L cosseno de θ. Então, vamos lá. ΔHA vai ser igual a 2L menos 2 vezes L cosseno de θ, ou seja, a gente pode botar esses dois L's em evidência aqui, 1 menos cosseno de θ. Tá, então, a minha força elástica da mola em qualquer momento, ela vale K vezes 2L vezes 1 menos cosseno de θ. E agora sim, então, eu estou pronto para aplicar o princípio dos trabalhos virtuais. O princípio dos trabalhos virtuais me diz que esse sistema, quando ele está em equilíbrio, se eu aplicar um deslocamento virtual possível, os trabalhos virtuais das forças externas ativas têm que se anular. E quais são essas forças externas ativas? Força P e força elástica, cada uma associada ao deslocamento referente a cada um. Tá? Então a gente vai ter o quê? A força P, que multiplica a variação da coordenada x de B. Por que apenas da coordenada x de B? Eu falei para vocês que esse ponto B ele também varia de coordenada y, né? Mas lembre-se que a gente tem essa definição de trabalho como uma força, produto interno, deslocamento daquele ponto. Então, só me interessa o deslocamento na direção da força, na direção de x, efetivamente. Qualquer deslocamento que esteja acontecendo, qualquer parcela desse deslocamento que esteja acontecendo na direção de y, está perpendicular a essa força, e um vetor perpendicular a outro, quando a gente faz o produto interno entre eles, a gente tem um valor de zero. Tá? Então, só me interessa a parcela de x, porque é esse cara que está alinhado com a força. Então, a gente tem P vezes essa variação de x. Em seguida, a gente tem F elástico vezes a variação de YA. Perceba que é isso que eu estou falando. Apenas as forças externas ativas vezes as variações de posições dos pontos onde elas estão aplicadas. São as duas únicas forças externas aplicadas. Esses dois caras somados têm que dar zero. A gente quer descobrir, lembre-se, que uma função de P relacionada com θ. Então, vamos lá. P, variação de x com relação a θ, a gente tem essa expressão ali. Então, P vezes L cosseno de θ delta θ, mais força elástica, vale K vezes o ΔH. ΔH é 2L vezes 1 menos cosseno de θ. Então, isso aqui é a força elástica. Vezes a variação de YA. Não podemos esquecer disso. E a variação de YA é menos L seno de θ delta θ. Tudo isso somado tem que dar zero pelo princípio dos trabalhos virtuais. Então, com esse sinal de menos, eu posso jogar esses carinhas todos para o lado de lá. Então, tenho PL cosseno de θ é igual a K2L 1 menos cosseno de θ vezes L vezes seno de θ delta θ
Isso faltou o delta θ aqui do lado esquerdo da equação. Então, esses delta θs, vamos ver o que a gente consegue cortar aqui, né? Conseguimos, então, temos um delta θ do lado de lá, outro delta θ do lado de cá. Um dos L's pode cortar com o outro dos L's. E com isso a gente consegue chegar numa expressão para P. Vou passar esse cosseno dividido, né? E ao dividir esse cosseno, percebo que eu tenho seno dividido por cosseno. Isso vai me dar uma tangente de θ. E a gente vai simplesmente distribuir ao longo do caminho esses caras aqui. Então, P vai valer quanto? P vai valer 2 vezes K vezes L. Tá? Então, eu tenho aqui 2KL. Esse cosseno passou dividindo, né? Então, eu tenho seno sobre cosseno da tangente. Tangente vezes 1 menos cosseno. Então, tangente vezes 1 dá simplesmente tangente. E tangente vezes cosseno dá seno. Chegamos, então, numa expressão que relaciona a força P para qualquer um dos pontos, para qualquer uma das posições de θ desse ângulo ali, θ, num sistema como esse. Tá? Então, vejo que é um problema, é um tipo de resolução de problema muito diferente do que a gente vinha fazendo antes. Vamos fazer mais um. Agora, a gente fez aí de um sistema que a gente não sabe para que serve, agora vamos resolver um sistema que a gente sabe muito bem para que serve e é um sistema muito importante na minha vida. Não, tô brincando. Um abridor de vinho, tá? Então, a gente tem um saca-rolhas. Basicamente, ele é constituído da seguinte maneira. Então, a gente tem um bracinho de cada lado. Esse bracinho está ligado numa engrenagenzinha. Esses caras estão simétricos, tá? Finge que eu consegui desenhar simétrico. E dentro ali desse sistema, esse cara vai se ligar tipo numa cremalheira. A gente tem vários degrauzinhos aqui, né? Vários dentinhos. E a gente vai conectar esse camaradinho aqui num saca-rolha. Esse negócio entra dentro da rolha da garrafa. E a gente vai puxar essa rolha para fora. Tá? Acho que dá para entender bem o desenho aí, né? Mesmo quem não tem acesso ao livro. Então, como é que a gente opera esse cara? Na verdade, a gente aplica forças perpendiculares a esses braços. Temos a força P. E o problema nos diz alguns dados. Então, a distância do ponto de aplicação da força P até o centro daquela engrenagenzinha é de 70 milímetros. Tudo é simétrico, tá? Então, não preciso cotar dos dois lados aqui, mas enfim, vamos deixar. E essa rodinha dentada que a gente tem um raio conhecido. E esse Rzinho é de 12 milímetros. Então, a gente tem esse sistema de cremalheira e pinhão, a gente faz força nesses carinhas ali, e a gente quer saber quanta força que é gerado no saca-rolha, né, na rolha em si, qual é a força que é gerada na rolha para esse sistema quando a gente aplica uma força P. Então, em função de P, eu quero saber quanto é que vale a força E. Então, diagrama de forças ativas, né, eu não vou me ocupar aqui de desenhar tudo de novo, tá? Basicamente, a gente vai ter quem são as forças ativas desse sistema. São essas forças P que estão sendo aplicadas nos bracinhos do saca-rolha. Ele está puxando esse negócio para cima e a rolha, então, está resistindo e fazendo uma força para baixo. Uma força R. Tá bom? Então, essas são as minhas forças ativas que eu tenho. E eu preciso, mais uma vez, ter uma relação geométrica para entender como é que funciona a geometria desse negócio. Tá? Então, uma forma, a gente poderia fazer diversas formas diferentes, né? Eu poderia procurar uma maneira de descrever, por exemplo, como que se desloca aquele pontinho de aplicação, os dois pontos de aplicação dessas forças P, para a gente ter, então, uma descrição vetorial desse cara, tá? Não recomendo a gente fazer isso. O que eu recomendo é fazer o seguinte: lembre-se que qualquer força que está aplicada a uma certa distância de um ponto que vai continuar fixo no espaço, ela é totalmente equivalente a um momento. Então, a gente vai substituir essas forças, tá? Esse problema aqui vai ser totalmente equivalente a gente jogar
Vou olhar apenas as rodinhas aqui. Minha rolha está aqui. Então, no lugar de eu ter essa força P, eu vou substituir pelo momento que ela gera com relação ao centro desse camaradinho ali. Então, a gente tem esse momento. Quanto é que vale esse momento? Então, o momento vale simplesmente o valor da força vezes aquele braço de alavanca. Tá? M vale a força P que a gente está aplicando em cada um dos braços, vezes os 70 milímetros do braço de alavanca. Lembrando que esses dois caras já estão perpendiculares, né? A gente já tá, esses 70 milímetros já é uma medida de braço de alavanca, como a gente tinha visto. Então, no lugar de eu considerar aquela força P e ter que achar uma descrição geométrica para a variação daquele ponto específico, como é que ele está variando, poderia fazer, tá? Funcionaria, não teria problema a gente fazer. Mas é muito mais prático eu substituir esse cara para aquele ponto, porque nesse ponto aqui, a gente consegue trabalhar e identificar variações angulares dele. Então, digamos que eles comecem numa posição como essa, tá? E à medida que eu estou aplicando esse momento, a gente está inserindo, perceba que todo o sistema é simétrico, tá? A gente está inserindo, então, delta tetas. Na hora que eu estou apertando ali os braços do saca-rolha, eu estou gerando, estou aumentando aquele ângulozinho que está girando, tá? E se a gente olha para o sistema como um todo, na hora que eu vejo, é muito fácil daí eu identificar qual que é a relação entre o delta teta e o movimento da rolha em si. Ora, vocês percebem que é uma rolha, que é uma engrenagem, desculpa, que está parada num ponto, e à medida que ela está girando, né, eu estou fazendo subir essa cremalheira que está ali no meio, e a cremalheira está subindo exatamente do arco de círculo que a gente está descrevendo, tá? Então, basicamente, eu poderia pensar assim, a rolha tem uma determinada altura h, tá? Quanto é que é essa variação desse h? Ora, a variação desse h nada mais é do que o raiozinho vezes a parcelinha de ângulo que a gente tem. Tá bom? Então, o que isso representa? Isso representa o arco que está sendo descrito, né, a distância que a periferia daquela engrenagem está percorrendo na hora que ela é girada de um delta teta. Então, esse cara aqui é o arco, é exatamente a altura que esse cara está subindo. Então, eu sei quanto é que variou, quanto que varia a altura da rolha com relação a esse delta teta. E por que é importante eu ter delta teta? A gente tinha visto na aula passada, né, que forças geram trabalho, simplesmente força vezes deslocamento é a definição de trabalho, mas momentos vezes variação angular, de onde esse momento está sendo aplicado, também é uma condição de trabalho. Tá? Então, tendo essas duas relações, a gente consegue aplicar o princípio dos trabalhos virtuais da seguinte forma. O princípio dos trabalhos virtuais vai nos dizer que o momento aplicado naquela engrenagem vezes a variação da angulação dessa engrenagem, somado com a força R, né? R está apontando. Eu só tenho que tomar cuidado com os sinais aqui para não fazer nenhuma besteira, tá? Então, R, para o meu sistema de rolhas, né? A rolha está puxando esse sistema para baixo, tá? E eu estou dizendo que esse H está sendo medido para cima, né? Na hora que eu estou aumentando esse delta teta, eu estou jogando o H para cima. Então, R está para baixo, vezes esse delta H. São as duas únicas coisas que a gente tem. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que eu tenho dois braços de alavanca. Então, eu tenho duas vezes esse componente de momentos ali. Um momento gira uma das rodinhas, outro momento gira outra das rodinhas. Como isso tudo é simétrico, eu só estou multiplicando por 2 e esse carinha vai dar certo, tá? Pois bem, então estou fazendo essa conta e agora simplesmente eu posso substituir tudo que eu tinha ali antes. A força vale P vezes 70, então eu tenho 2 vezes P vezes 70 vezes variação desse ângulo, menos R, que é que eu quero descobrir, vezes ΔH, que é R delta teta. Isso aqui vai ser igual a zero, a gente consegue isolar facilmente R e descobrir uma relação. Esse Rzinho vale 12, né? Está dado no problema ali. Tá? Veja no enunciado, então esse carinha aqui eu já vou substituir por 12. Então, R vezes 12 vezes delta teta, a gente vai cortar esses delta tetas das duas coisas, vai passar dividindo. A gente vai ter, então, 140 dividido por 12 vezes P, isso dá... Deixa eu fazer aqui.
140 dividido por 12 deu 11,66 vezes o P. Certo? Então conseguimos, de novo, resolver sem nos preocupar. Imagina que chatice que seria resolver esse problema pelo método de equilíbrio, né? A gente teria vários corpos diferentes, a gente teria que ter bastante reflexão a respeito do que isso queria dizer. Tá bom? Então resolvemos mais um aí, vamos adiante, vamos resolvendo mais alguns aqui. Alguns outros tipos de geometrias que a gente pode empregar. Vamos no 712 agora. Estou resolvendo aqueles problemas introdutórios que eles são um pouquinho mais rápidos, tá? Como eu falei para vocês, se vocês tiverem interesse, na próxima aula a gente pode pegar um problema que vai demorar um pouquinho mais de tempo para a gente descrever a geometria, mas a gente consegue resolver também. Então o problema 712 é o seguinte, né? Imagina que a gente tem uma manopla conectada a 90 graus com uma barrinha aqui. E essa outra barrinha está conectada aqui para baixo. E esses caras, então, estão fixos numa coluna, tá? Então, aqui ele está fixo na parte de cima dessa coluna. E esse de baixo faz mover um sisteminha grande aqui. E esse sisteminha grande tem uma lâmina aqui na frente. Tá? Então, tem alguma coisa que eu quero cortar aqui. Esse negocinho que está em preto, eu quero cortar. E eu faço, então, uma força P, uma força F agora. Não sei, ele sempre muda P e F entre os problemas, tá? Então, tem uma força F aplicada nesse braço, 90 graus que a gente está aqui. E essa força F gera uma força de corte ali na parte de baixo. Tá bom? Então, essa força de corte está sendo aplicada sobre o elemento que está sendo cortado, por ação e reação. Esse elemento cortado devolve essa força ali para cima. E essa força de corte ele está chamando de R. Nessa geometria aqui toda, a gente conhece detalhes desse camaradinho aqui, tá? A gente tem esse cara aqui, esse braço de alavanca vale 250 milímetros. Cada uma desses bracinhos aqui tem 100 milímetros. Então, de novo, eu tenho o meu mecanismo articulado é simétrico, tá? E a gente tem medido aqui com relação à vertical, a gente tem um ângulo de θ. Ele chamou de ponto A aqui em cima, ponto B e ponto C. Então, o que ele está querendo saber? Ele está querendo saber qual que é a força F que você tem que aplicar na manopla para produzir uma determinada força R para qualquer que seja o valor de θ. Tá? Então, esse θ está medido ali em cima. Então, mais uma vez, né, a gente tem uma força que está aplicada perpendicularmente a um braço que, ao longo de vários valores de R, ele vai assumir várias posições diferentes. Tá? Então, imagine, à medida que a gente vai se deslocando, a própria descrição vetorial de F está mudando ao longo do caminho. Tá? Então, sempre que esse for o caso, pensem se não é mais favorável você substituir essa força por um momento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, a mesma coisa que eu fiz no problema anterior, substituir essa força F ali por um momento que está aplicado no ponto A. E esse ponto A, então, vamos desenhar apenas agora o ponto A, B e C. O θ está medido aqui. E a gente tem, então, um momento equivalente. E esse momento, mais uma vez, é a força vezes o braço. Então, força vezes 250. Tá? Nesse momento, a gente sabe expressar ele em função da força que a gente tinha. Muito bem, então o que eu preciso saber agora? Eu sei que esse momento vai gerar trabalho associado a variações desse ângulo θ. À medida que esse ângulo θ vai girando, né, ele está aplicado justamente naquele ponto, o momento. À medida que esse ponto vai rotacionando, esse negócio vai gerar trabalho, desculpa, tá? Então, o Δθ é a grandeza associada, né, a variação possível associada ao trabalho dessa grandeza que a gente tem. E agora eu preciso saber, então, quanta força, qual é o trabalho gerado por esse cara, o trabalho gerado pela força R, pela força de corte que está aplicada aqui na parte de baixo, tá? Então, eu vou desenhar aqui o restante do sistema, tá?
A gente tem, então, essa força R que está aplicada aqui. Eu preciso saber, então, como que varia essa força R, desculpa, quanto trabalho é gerado por essa força R à medida que vai mudando essa altura. Tá? Então, a altura do ponto C, a distância entre o ponto A e o ponto C. Agora, observe que o que está fixo ali é o ponto A em cima e o ponto C que se desloca para cima e para baixo. Tá? Então, é meio que uma mistura dos dois últimos problemas. O primeiro problema tinha um sisteminha com essas duas barras que se deslocavam e tinha um ponto fixo. O segundo problema tinha a força aplicada numa extremidade. Eu estou mostrando como, combinando esses dois momentos, a gente está tratando de alguma coisa bem prática e de um mecanismo bem interessante. Tá? Então, como é que varia esses caras? A primeira coisa que a gente tem que fazer é um pouquinho de trigonometria, né? Então, está tudo alinhado aqui. Esses dois triângulos são simétricos de novo. A gente tem θ nessa posição que está marcada. A gente sabe que existe 90 graus entre aquela barrinha e a barrinha de A. Então, se eu tenho θ 90 graus, esse outro carinha aqui que eu estou desenhando é 90 menos θ. E, consequentemente, como esse cara aqui é um triângulo retângulo, eu tenho θ aparecendo aqui de novo. E os dois triângulos são simétricos, θ está ali. Tá bom? Então, nessas condições, quanto é que vale HC? HC, só uma pequena observação, tá? A HC seria a altura até esse ponto C aqui. Essa força R está aplicada a alguma coisa um pouco para baixo disso. Tá? Então tem um deltazinho ali. HC mais delta é a posição que está variando. Mas lembre-se que o que eu estou interessado não é exatamente no valor de HC, né, no valor da posição, no valor absoluto de onde a gente está aplicando essa força, mas na variação desse cara. Tá? Então, o ponto de aplicação da força R, ele tem sempre a posição HC mais esse deltazinho, só que esse deltazinho não varia, esse delta é constante. A distância é fixa entre o ponto de aplicação da lâmina ali e esse ponto C. Então, na hora que eu tirar a variação desses caras, me interessa simplesmente a variação desse HC. A única coisa que varia à medida que eu vou mudando o delta, o θ, desculpa, é esse HC. O delta sempre continua igual. Tá? Então, HC é o que me interessa efetivamente, né? Só para ficar bem rigoroso a definição desses caras. Então, quanto é que vale HC? Na hora que a gente olha para isso, a gente tem, então, a hipotenusa, que vale 100. Tem duas vezes esse triângulo, né? Então, tem duas vezes a hipotenusa vezes seno de θ. Cateto oposto, né? Vocês veem, observem aqueles dois triângulos simétricos, vocês vão ver que a gente está somando duas vezes o cateto oposto, então duas vezes 100 vezes seno de θ. Diferenciando esse camaradinho aqui, temos então duas vezes 100 vezes cosseno de θ dθ. E essa força, então, está associada. Esse é o deslocamento virtual associado ao trabalho da força de R. Tá? Então, eu aplico o princípio dos trabalhos virtuais, né? Agora já estamos no finalzinho do nosso problema. Basicamente, eu tenho que o momento vezes o Δθ, R está apontando para cima e o HC eu estou considerando que está crescendo para baixo, né? R vezes ΔHC, tudo isso aqui vai ser igual a zero. A gente tem, então, vamos substituir, o momento vale F vezes 250 vezes Δθ, menos R vezes 2 vezes 100 vezes cosseno de θ Δθ igual a zero. Joga esse cara para o outro lado, vamos cortar esses dois camaradinhas ali. Eu tenho 200 dividido por 250, isso vai me dar, então, 4/5, né? Simplificando, dividido por 50 cada um deles. Tenho 4/5 vezes... o que eu estou procurando é qual é a força F em função do R. Isso, então tá certo. Então eu isolei o F. É isso que eu só queria ver se eu tinha isolado o cara certo. Né? Então 4/5 vezes cosseno de θ vezes R. Tá bom? Bem parecido com os últimos dois problemas, tá? Que mais que vamos fazer agora? Essa mesma lógica, tá? Só para garantir que a gente explorou tudo, né? E ficou bem claro. Vamos resolver um probleminha já dos problemas representativos, o próximo. O 714, por exemplo, é o seguinte. A gente tem é uma prensa alternativa.
Então, o que a gente está fazendo, de novo, a gente está girando alguma coisa, tem um eixo aqui que vai ser rotacionado, e nesse eixo tem um parafuso sem fim, tá? Que é uma rosca, ele fica girando no mesmo lugar que ele está, tem um parafuso sem fim, e conectado a esse parafuso sem fim, a gente tem duas engrenagens, cada uma delas tem um bracinho rígido conectado no meio ali, tudo simétrico, tá? E esse bracinho está conectado ali para baixo. E isso está ligado, então, em dois pinos. A uma grande massa M. A gente aproveita uma grande massa para ajudar a fazer esse trabalho todo, né? Isso vai aplicar, então, uma força de compressão. Tá? Tem uma força de compressão e esse sistema todo está sendo acionado com um momento M que está aplicado aqui na barra de cima. Tá? Tem um motorzinho que gira aquela barra de cima. Por conta dos tamanhos relacionados entre esses caras, a gente tem uma relação entre M e as forças que são geradas ali para baixo, que a gente vai ter que descobrir. E isso está gerando, então, no final das contas, uma compressão ali embaixo dentro da prensa. Tá? Então, aqui embaixo eu poderia botar qualquer coisa ali e eu conseguiria pressionar esse cara. Então, o que a gente conhece? Esse carinha aqui vale R, o tamaninho dessa barrinha vale R, as barras de baixo valem L, e a gente tem, então, entre a vertical e a posiçãozinha da barra R, a gente consegue medir θ. Tá? O problema nos diz ainda uma coisa. A gente precisa N voltas do parafuso sem fim, onde eu estou aplicando o torque, para gerar uma volta da engrenagem de uma das coroas que estão aqui nos pontos B. Tá? Chama B e B aqui. Então, N voltas do primeiro para gerar uma volta nessa engrenagem B. Ele quer saber qual que é o torque M, né, qual que é o momento M, para que a gente gere uma determinada força compressiva C, quando θ vale 90 graus. Tá? Então, observe o seguinte, a gente precisa entender o que quer dizer essa posição de 90 graus mais uma vez. Vamos desenhar aqui nossa engrenagenzinha, vou desenhar uma delas só. Θ 90 graus, lembre-se que ele está medindo com relação à vertical, então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tenho exatamente essa posição para essas barrinhas que estão aqui. Tá? Então, quando θ vale 90 graus, eu quero saber qual que é o momento que eu tenho que estar aplicando ali em cima. Essa barrinha, estou aplicando um momento aqui. Qual que é o momento que eu tenho que aplicar para gerar uma força de compressão C? Tá? Então, a gente tem algumas coisas para refletir, mas a principal coisa para refletir já está no enunciado do problema. Tá? Então, olha só, a última coisa que ele nos diz é o seguinte. Observe que os deslocamentos virtuais do martelo, que é essa parte de baixo que tem massa M, tá? O deslocamento virtual do martelo e do ponto D, esse pontozinho aqui, esse ponto de articulação, que é o ponto D, eles são iguais quando θ vale 90 graus. Tá bom? Então, isso dá uma boa ajudada. Tá? Depende da situação, Vinícius. O Vinícius perguntou se eu sempre terei que trocar uma força por um momento ou depende da situação. Depende. Os problemas que eu escolhi resolver com vocês aqui hoje são vantajosos a gente trocar forças por momentos. Tá? Mas nesse problema aqui especificamente eu não preciso trocar nada, né? Eu estou inserindo diretamente um momento nesse camarada aqui. Mas nem sempre vai ser útil, tá? Muitas vezes a gente consegue fazer a descrição toda pensando diretamente na força, desde que a gente consiga fazer uma descrição tranquila da força com relação ao deslocamento. Então, se lembra o primeiro problema que eu resolvi aqui, a gente não trocou por momento, né? Então, observe, quando a gente tem esse caso aqui, a gente tinha a força da mola e a força P que a gente estava aplicando, não trocou nada por momento, porque era fácil eu descrever o deslocamento na direção das forças dos pontos onde esses caras estavam sendo aplicados.
Nos outros problemas que a gente está resolvendo é um pouquinho complicado, né? Como essa força estava acompanhando o braço de alavanca, para cada um dos tetas, a expressão vetorial dessa força, por exemplo, ia mudar. Então, eu ia precisar achar, se eu não quisesse trocar essa força por um momento, eu ia precisar achar uma expressão vetorial da força que dependesse de θ também. Então, e esse cara ia multiplicar, né, produto interno, desculpa, com o deslocamento daquele ponto que também varia com o θ. Então, como essa força estava variando de direção junto com o θ, e isso estava claramente associado àquele θ diretamente, no lugar de eu perder tempo fazendo a descrição vetorial da força variando com θ e do deslocamento variando com θ, joga tudo para o momento e trabalha diretamente com o θ de forma bruta. Tá? Então, sempre que a gente tem uma rotação de alguma coisa que está nessas condições, vai ser vantajoso sim eu trocar a força por um momento. Mas nem todo problema é assim. Tá? Tem vários problemas que são definidos especificamente por forças. Tá? A gente poderia até tentar resolver um depois ali, se a gente quiser. Então, só concluindo, né, continuando ali o nosso problema, nessa posição de θ igual a 90 graus, a quantidade que eu descer aqui, se eu botar um ΔH de D, vai ser exatamente, naquele instante, tá? Naquele infinitésimo de instante, vai ser exatamente a mesma quantidade que a gente vai descer do ΔH do martelo. Tá? Então, eu estou descendo esse cara instantaneamente, esse triângulozinho, né, naquele instante específico de θ igual a 90 graus, na hora que eu estou descendo um pouquinho esse pontinho de D, o martelo M está descendo exatamente da mesma quantidade. Logo em seguida, quando esse θ deixa de ser 90 graus, essa situação se altera, né, porque a variação de altura de D está sendo ainda ajudada pelo braço de alavanca do L ali que está descendo junto. A gente vai multiplicar esse efeito, esse potencial efeito ao longo do tempo, mas especificamente para o ponto, para o instante onde a gente tem θ igual a 90 graus, que é o que nos ocupa nesse problema, essas variações de altura são exatamente iguais. Tá? Então, o que eu preciso refletir nesse problema? A gente não vai considerar nada de forças de interação entre o parafuso sem fim, a engrenagem, entre as barrinhas, nem nada. A gente vai considerar apenas as forças ativas. E as forças ativas são as seguintes. Eu vou ter o peso dessa estrutura, que é massa vezes gravidade, né? Vou ter essa força C. Esses dois caras estão aplicados em pontos que têm o mesmo tipo de variação de deslocamento. Tá? A massa está ali no centroide desse cara, que vai descer exatamente da mesma quantidade do quanto for alterada a posição ali da força compressiva. E, além disso, o outro cara de forças externas que a gente tem que se preocupar é o momento. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma relação entre o quanto gira essa barra de cima e o quanto gira a engrenagem de baixo. Então, essa barra de cima, vamos dizer que ela está associada a deslocamentos angulares de φ, e esse carinha aqui de baixo, os tetas, né? Os tetas já estavam definidos ali pelo problema, mas eu estou querendo buscar uma relação entre o φ e o θ. A gente sabe, então, o que eu estou buscando é isso, né? O que eu tenho que multiplicar por cada um deles para saber quanto é que vale? Eu preciso dar n voltas no parafuso para dar uma volta na engrenagem de baixo, tá? Então, o φ lá em cima ele vai ser um número muito maior do que o θ. Vou ter dado uma volta, ele vai ter dado 1 sobre n voltas no outro. Ou seja, o φ é n vezes menor do que o θ. Beleza? Raciocínio tranquilo? Cada vez que eu giro de φ vai ser n vezes maior do que o θ. Então, na hora que eu diferencio esse cara, eu tenho o diferencial de φ vai ser igual, n é um número constante, está relacionado ao tamanho dessa engrenagem, basicamente, né? O tamanho do parafuso e o tamanho da engrenagem. Então, tirar o diferencial de 1, a gente tem essa relação entre esses dois. Beleza, então, dos deslocamentos virtuais que eu preciso calcular, eu já sei quanto é que vale o momento associado a essa variação angular. Depois eu preciso saber quanto é que varia, eu quero saber quanto é que vale a variação de altura desse martelo M, que naquele instante é igual à variação de altura daquele ponto D, se θ é 90 graus. Tá? Então, se eu olho para aquele sistema aqui, o que eu tenho basicamente é, de novo, né, um pequeno arco de círculo. Né? Se eu estou aumentando esse θ de Δθ, estou aumentando um pouquinho ele, o quanto a gente desloca aqui na vertical é exatamente
para esse instante, né, infinitesimalmente falando, esse ΔH vai ser simplesmente esse raiozinho, R, vezes o Δθ. Tá? Então, esse ΔH da massa ali vai ser R Δθ naquele instante de θ igual a 90 graus. Tá? Nem sempre ele vai ser isso. Se vocês quisessem, vocês poderiam explorar mais a geometria do problema e achar uma expressão que descrevesse a variação de altura dessa massa para qualquer variação de θ. Tá? Isso variaria, dependia da posição de θ. Quando θ fosse igual a 90 graus, a expressão que vocês seriam obrigados a achar seria essa aqui, R Δθ. Aplicando o princípio dos trabalhos virtuais, basta então olhar quem são as forças ativas, né? A gente vai ter m ΔΦ, está aplicado lá em cima, mais o trabalho dessa força que está agindo ali de baixo, né? Então a gente tem o peso da estrutura puxando para baixo e a força compressiva resistindo. Então é o líquido dessas forças, né? Eu poderia botar uma vezes o ΔH e outra vez o ΔH também. No final das contas, como o ΔH é o mesmo, eu estou botando as duas juntas. Isso vezes a variação de altura da massa M. Isso vai ser igual a zero. E eu consigo isolar, então, M vezes N Δθ vai ser igual. Joguei para o lado de lá, troquei os sinais, então eu tenho C menos o peso, vamos chamar de massa vezes gravidade, vezes R Δθ. E a gente consegue, então, achar que M, cortando os Δθs, M vale C menos mg, vezes R dividido por N. Certo? Então a gente vê como é importante esse N, ali, quantas voltas a mais você tem que dar num dos componentes de um elemento de máquina com relação à saída do outro, né? Tem um efeito de multiplicador importante, né? Então, quanto mais voltas eu precisaria dar naquele parafuso de cima para descer, para fazer com que a engrenagem de baixo descesse, menor seria o momento que eu precisaria aplicar lá em cima para gerar mesmo C. Então, se esse N vai crescendo, né? Se eu preciso de 10 voltas, dar 10 voltas no parafuso de cima para dar uma volta nessa engrenagem que está conectada a ele, esse momento é 1/10 do momento que seria necessário se eu estivesse aplicando diretamente o momento naquela engrenagem. Tá? Então, esse cara aqui tem a ver com alguma coisa de elementos de máquinas, tá? Que a gente chama de relação de transmissão. O pessoal do Baja aí sabe muito bem de relação de transmissão. Tá? Então isso tem a ver ali com essa relação de transmissão. Um elemento de máquina, quando a gente usa engrenagens, muitas vezes o que a gente quer fazer é isso, né? Reduzir a quantidade de energia, de momento, de coisa que a gente tem que fazer, para ter uma saída bastante grande. Tá? Pois bem, então o que eu vou fazer agora, gente, não vou resolver mais nenhum problema dessa parte agora, a gente pode voltar a resolver mais se vocês tiverem ainda, seguirem com dúvidas ou quiserem ver outros tipos de problema, tá? Mas eu gostaria que a gente continuasse um pouquinho com a parte teórica, que ficou faltando eu descrever um pouquinho algumas coisas para vocês, tá? Então, voltando para a parte teórica, então, a gente vai falar um pouquinho de graus de liberdade. Tá? O que são os graus de liberdade? Tá? Os graus de liberdade é o que você precisa para descrever uma configuração de um sistema. Tá? Então, eu tenho um determinado sistema, várias coisas podem variar. Por coincidência, todos aqui são do Baja, maravilha. Então, estamos em casa, estamos falando sobre isso. Tá? Então, quando a gente está falando de graus de liberdade, tá? A gente está falando do número de coisas que tem que ser especificadas para eu definir a configuração de um problema. Então, vamos lá. Quantas coisas devem ser especificadas para caracterizar
uma configuração de sistema. Então, ele traz vários exemplos aí para a gente identificar esses caras, né? A gente tem sistemas, vários sistemas que são sistemas de 1 grau de liberdade. Então, um exemplo de um sistema de 1 grau de liberdade era aquele exemplo do problema que a gente resolveu anteriormente, né? Então, o probleminha lá que a gente tinha, a molinha, a bolinha, e tinha 2 barras conectadas dessa forma. Como vocês viram, a única coisa que eu precisava identificar nesse camarada, eu poderia identificar esse problema a partir de várias coisas diferentes, né? Então, tinha a força P e a força elástica aqui. Esse problema estava totalmente definido, né? Como essas barras são rígidas, a posição desse sistema estava totalmente definido se eu escolhesse, por exemplo, dizer em que ponto X estava esse ponto B. Se eu descrevesse o ponto X de B, a configuração inteira desse sistema estava definida. Ou se eu escolhesse qual era o ângulo que a gente tinha aqui, o ângulo θ. Na hora que eu definisse qual era o ângulo θ, estava definida toda a configuração. Só existia uma possível configuração para essas coisas, né? Então, esse cara aqui é um sistema de 1 grau de liberdade. Eu preciso definir uma coisinha para caracterizar esse sistema. E a gente tem vários sistemas que são sistemas de 1 grau de liberdade. Sempre que a gente tem conexões rígidas, tá? Falando aqui mais para o Wesley, por exemplo, quando eu falo dos mecanismos de 4 barras, né, a gente está fazendo um projeto de bolsa ensino de criação de mecanismos para demonstrar em sala de aula, em aulas de elementos de máquinas. Tá? Então, se eu conecto rigidamente 3 barras móveis, né, e a distância entre as duas barras de baixo são fixas, né, como se eu tivesse uma barra fixa entre eles, isso aqui é o que a gente chama de mecanismo de 4 barras. Tá? Um mecanismo de 4 barras, como todos os elementos são fixos, eu posso escolher qualquer coisa que eu quiser desse sistema e caracterizo ele. Né? Então, uma forma de eu descrever, eu posso descrever a posição desse sistema a partir do θ. Se eu souber quanto é que vale esse ângulo θ ali, por exemplo, eu caracterizo perfeitamente qualquer configuração desse problema. Para cada um dos θs, eu tenho apenas uma configuração possível desse sistema. Então, esses são sistemas de 1 grau de liberdade apenas. Tá? Outros sistemas de 1 grau de liberdade é a biela manivela, né, que é o pistão de um carro associado à sua biela e tal. Então, a gente tem vários sistemas de 1 grau de liberdade. Os problemas que a gente estava resolvendo, a gente estava aplicando para sistemas de 1 grau de liberdade, todos eles, na verdade. Né? Todos eles a gente conseguia descrever a partir de um delta-θ. Pegar todas as coisas que estavam aplicadas nesse sistema e descrever a partir do delta-θ. Só que nem todos os sistemas têm apenas 1 grau de liberdade. Tá? A gente pode ter sistemas que têm mais de 1 grau de liberdade. Por exemplo, quando a gente adiciona mais uma barra, tá? Um mecanismo de 5 barras, por exemplo. Então, tenho essa barra aqui, outra barra ali em cima, outra barra ali e mais uma barra aqui. A partir do momento que eu tenho essa configuração aqui, a quinta barra é simplesmente a que define a distância, uma barra imaginária, tá? que manda que a distância desses 2 primeiros nós é constante. Quando eu tenho um sistema como esse, um ângulo apenas não consegue definir esse sistema como um todo, porque eu tenho possibilidades diferentes. Né? Para um ângulo ali eu consigo articular. Se eu mantiver esse ângulo θ1 aqui constante, por exemplo, eu posso alterar as posições das outras 3 barras e obter mais de uma configuração. Então eu preciso ter 2 ângulos. Né? Eu poderia utilizar θ1 e θ2, por exemplo. A partir do momento que eu tenho que especificar 2 ângulos, com esses 2 ângulos, sim, eu consigo especificar totalmente o meu sistema. Se eu conheço esses 2 ângulos, existe apenas uma possível posição para as 2 barras que me restaram. Então, esse sistema aqui eu tenho 2 graus de liberdade. O princípio dos trabalhos virtuais, e existem várias outras coisas, tá? Tem sistemas diferentes. Se a gente pegar um robô que pode se mexer em diversas direções diferentes, ele pode se mexer em X, Y e Z e fazer rotações ao redor de X, Y e Z, a gente pode ter um sistema que tenha 6 graus de liberdade, por exemplo. Ou outros tipos de coisas, né? Eu posso ter diversos graus de liberdade. Não existe uma restrição ao número de graus de liberdade que a gente pode ter num sistema. A gente pode, mesmo quando a gente tem mais de 1 grau de liberdade, a gente pode aplicar o princípio dos trabalhos virtuais, tá? O que a gente precisa fazer é, para cada um dos graus de liberdade que a gente for
resolver esse sistema, a gente tem que aplicar uma vez o princípio dos trabalhos virtuais para cada uma dessas coordenadas. Tá? Então, percebe, quando a gente está variando ali, quando a gente está escrevendo o princípio dos trabalhos virtuais, a gente está pegando variações desses caras, e a gente vai conseguir escrever as variações desses caras sempre uma de cada vez. Se eu tiver duas variações independentes, eu tenho apenas uma equação. Né? Resumindo, é isso que eu tenho. Né? Eu não vou conseguir resolver nada se eu tiver duas coisas desconhecidas ali dentro. Tá? Ou duas, estou misturando, sei lá, pera com maçã, são coisas que não são totalmente compatíveis. Então a gente pode pegar princípios de trabalhos virtuais para um grau de liberdade e outro de maneiras independentes e subsequentes. Tá? Então, só explicitando isso, né? A gente pode aplicar o princípio dos trabalhos virtuais, pode ser aplicado a 1 grau de liberdade de cada vez. Então, a gente vai pegar variações de cada um desse grau de liberdade e resolver o princípio dos trabalhos virtuais para achar alguma coisa que nos interesse. Tá? Então é importante a gente saber isso. Outro tema que é importante a gente saber é como que a gente lida com sistemas de atrito. Então a gente passou boa parte do semestre fingindo que atrito não existia, daí 2 aulas atrás eu falei para vocês que atrito existe, e agora eu não posso mais fingir que atrito não existe, né? Agora vocês já estão sabendo, já estão cientes que atrito é uma realidade no mundo. Tá? E quando a gente definiu o princípio dos trabalhos virtuais, a gente viu que na definição dele a gente estava falando de um sistema ideal. E um sistema ideal é um sistema para o qual a gente pode considerar que o atrito é muito pequeno, o atrito não precisa ser levado em conta para a resolução do problema. Quando eu tenho atrito que precisa ser levado em conta, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que está acontecendo, tá? Então, quando a gente insere atrito, a gente está inserindo alguma coisa que consome energia. A gente tem perdas, né? A gente não está num sistema conservativo. Então, o que a gente pode fazer, né? Então, tudo isso redunda num sistema não ideal. Então, o que eu posso fazer quando a gente tem esse tipo de condição, tá? A gente pode formular esses camaradinhas, formular esses problemas todos, incluindo a parcela de atrito. A gente tem que determinar qual que é o trabalho consumido pelo atrito. Então, a aplicação do princípio dos trabalhos virtuais ainda é possível, mas ele vai incluir termos de trabalho da força de atrito. Geralmente, a gente vai inserir termos de trabalho negativos, tá? Para explicitar justamente esse consumo de energia. Lembre-se que o atrito, como a gente tinha descrito anteriormente, né, ele sempre age na direção oposta ao deslocamento. Então, eu estou deslocando um bloco para a direita, o atrito está aplicando uma força para a esquerda. Tá? Então, como existe esses dois vetores, né, o que descreve o deslocamento está apontando para o lado e o atrito está apontando sempre para o lado oposto, na hora que eu faço o produto interno entre eles, né, da definição de trabalho, força, produto interno, deslocamento, esse cara tem que ser uma quantidade negativa. Tá? Então, eu posso incluir dentro do princípio dos trabalhos virtuais problemas que têm atrito, mas a gente tem que sempre tomar cuidado de encarar esses caras, né? Encarar esses caras da forma correta. Muito bem, muito bom, muito bem. Então, o atrito ele pode ser considerado dentro dos trabalhos virtuais, tá? Mas a gente tem que pensar se vale a pena ou não a gente fazer isso. Então, por exemplo, se o seu sistema tem muito atrito interno, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber inserir as forças no local certo, tá?
as forças de atrito passam a ser forças ativas. Qual que é a consequência disso, tá? Imagina que a gente tem, por exemplo, mais uma vez um sisteminha articulado, né? Vamos pegar de novo aquele primeiro exemplo que a gente resolveu hoje, tá? Tem um pininho travado aqui, esse cara está ligado numa mola, só pode se deslocar na vertical, tem um anteparo que força esse cara. Estou fazendo a força, formulei esse cara apenas a partir da força elástica e da força P que a gente tinha feito antes, porque era um sistema ideal, que a gente considerava um sistema ideal. Agora, digamos que essa articulação que tem entre essas barrinhas AB e BC não é uma articulação muito lisa, ou ali no ponto C a gente pode ter atrito, né? Então, na hora que eu for fazer, se eu tiver que considerar atrito, se estiver sendo considerado o atrito, a gente vai ter que pensar no diagrama de forças externas ativas, né? A gente vai ter a força P, a gente vai ter a força elástica que a gente tinha antes, mas eu vou ter que incluir também, por exemplo, um momento de atrito, né? Qual que é a resistência à rotação, à articulação que existe entre essas barras. Tem um atrito ali, posso ter problemas com relação a isso. Posso ter momentos devido ao atrito nesses camaradas aqui. E daí começa a ficar um pouquinho complicado, né, para a gente descrever. Não que seja impossível, mas começa a ficar um pouquinho mais complicado para a gente fazer a descrição correta desses caras, tá? Então, não que o atrito impeça a gente aplicar o princípio dos trabalhos virtuais. A gente enunciou o princípio dos trabalhos virtuais para um sistema ideal, para o qual não existe atrito. Quando existe atrito, não é que eu não possa considerar o trabalho que está sendo feito. Segue sendo válido esse balanço. Afinal de contas, é um balanço de energia, né? Quando a gente está explicitando trabalhos virtuais, a gente está falando da energia que está sendo inserida no sistema e retirada dele. A questão é que, ao fazer a inserção do atrito, a gente tem expressões dos princípios dos trabalhos virtuais que muitas vezes são tão complexas quanto seriam a gente resolver o problema pelo método de equilíbrio. Tá? Então, requer atenção. Não impede a gente de usar, mas requer atenção quando a gente está utilizando isso. E sempre que a gente tem perdas por atrito, ou outros tipos de perdas, tá? A gente tem que a gente tem que prestar atenção com eficiência mecânica do sistema. A eficiência mecânica, então, vai relacionar qual que é a energia que está entrando no sistema com a energia que está saindo desse sistema, a energia útil. Tá? Então, basicamente, a eficiência tem vários autores que usam letras diferentes. Tá? Eu sempre aprendi a utilizar o rendimento, né? o eta grego, né? Essa letra, o Nzinho, com essa perna mais comprida. Para falar sobre isso, o Merriam e o Craig, eles utilizam E simplesmente de eficiência, tá? Então, o rendimento de alguma coisa, ele sempre está limitado a 100%, né? A gente não pode ter mais do que 100% de rendimento. Se a gente tivesse 100% de rendimento, mais do que 100% de rendimento, a gente tinha um moto perpétuo, né? A gente botava um pouquinho de energia, essa energia ia crescendo infinitamente. Então, para qualquer sistema real, a gente tem eficiências limitadas a 100%, e geralmente bem abaixo de 100%, tá? Para qualquer sistema real, a gente tem perdas, né? Então, basicamente, o que a gente vai falar é que a eficiência de alguma coisa vai ser o trabalho realizado. Então, o trabalho útil, né, que a gente está tirando desse cara, dividido pelo trabalho cedido. Então, a gente insere um trabalho num sistema, né, insere através de alguma coisa, através de uma força, um momento, alguma coisa. A gente insere uma quantidade de trabalho num sistema e esse sistema faz alguma coisa, né, alguma coisa útil para a gente. E a relação entre esses dois caras tem a ver, então, com o rendimento desses caras. Então, vamos ver qual que é a relação disso quando eu tenho atritos, por exemplo. Então vamos pegar aqui um exemplinho. Eu vou pegar o mesmo exemplo que ele está falando, tá? Da figura 710. Então eu tenho um plano inclinado. No topo do plano inclinado eu tenho uma roldana.
tem um cabo conectado na roldana e eu tenho um bloquinho aqui. Tá? Esse plano inclinado está inclinado de θ, tem massa mg, e ele está se deslocando, então, né? Está indo, ao subir dessa rampa, ele tem um deslocamento ΔS, por exemplo, ao subir essa rampa. Isso está sendo sustentado por uma força de tração T. Tá? Se eu não tivesse atrito, a mesma quantidade de trabalho que eu inseriria através dessa força T seria a mesma que a gente observaria do outro lado. Tá? Só que a gente perde um pouco de trabalho por conta do atrito, e a gente tem atrito, então, essa força de atrito, como esse bloco está deslizando, atrito dinâmico, coeficiente de atrito dinâmico, vezes a normal desse cara, e a normal, então, é a parcela do peso que está perpendicular a essa superfície, então, dessa forma, né? Então, se o θ está ali, o θ também está aqui, e a parcela do peso, então, que está alinhada, que está normal à superfície, é mg cosseno θ. Tá? Então, para esse sistema com atrito, né, como é que a gente consegue determinar qual que é a eficiência desse sistema mecânico? Tá? Então, qual que é o trabalho que a gente está realizando efetivamente? Realizar esse trabalho é suspender essa massinha, né, levantar essa massa, fazer com que essa massa ande para cima ao longo desse plano inclinado. Então, quanto que é esse trabalho efetivamente? Tá? Esse trabalho, então, vale massa vezes gravidade, eu estou trabalhando o peso, né, desse cara, e a gente está aumentando a altura desse peso. O que eu estou fazendo de trabalho efetivo desse camarada é pegar esse bloquinho e subir ele. Estou subindo de cota, a altura dele está subindo. E se a gente olha para essa altura de cota, né, basicamente o que a gente tem, olhando para o triângulo, se eu tenho ΔS aqui, pegando esse ΔS que está inclinado, né? O ΔS está aqui, e o deslocamento que está alinhado com essa força, mg, é esse ΔH aqui, e isso vale ΔS vezes seno de θ. Tá? Então, qual é o trabalho que eu estou efetivamente conseguindo realizar nesse sistema? Eu tenho isso aqui vezes seno de θ vezes esse ΔS. Só que qual que é o trabalho que eu estou concedendo a esse sistema como um todo? Eu tenho que fazer esse trabalho efetivamente de suspender essa barra, e além disso eu tenho que vencer o atrito. Tá? Então aqui embaixo o que eu vou ter? Eu vou ter uma parcela que está relacionada diretamente a isso, então eu tenho mg, seno de θ, parará, vezes esse ΔS, e além disso eu tenho que vencer esse atrito. E o atrito vale quanto? O atrito vale esse coeficiente de atrito dinâmico, vezes mg, vezes cosseno de θ, como a gente tinha visto antes, tudo isso vezes ΔS. Então, a força de atrito é essa, multiplicado pelo ΔS, esse é o trabalho da força de atrito. Então, a parte de baixo, né, o denominador desse cara aqui, é o quanto de energia que eu estou gastando para fazer esse trabalho de levantar o bloco. Tá? Então, a gente corta esses ΔS todos aqui, os mgs também vão sumir. E para um bloco subindo num plano inclinado com atrito, né, o que a gente tem é simplesmente, a gente pode jogar esse seno para baixo, né, então deixa um aqui na parte de cima, um na parte de cima, um aqui na parte de baixo, mais coeficiente de atrito dinâmico, daí 1 sobre a tangente, ou seja, a cotangente de θ. Esse é o rendimento, então, quando eu tenho atrito, esse é o rendimento de içar uma caixinha que tá deslizando ao longo do caminho, tá? Muito bem. E para o mesmo tipo de raciocínio, né, a gente poderia aplicar para diversas coisas diferentes. Quando eu falei falei de atrito para vocês, eu falei que muitas coisas que a gente tem, muitos mecanismos que a gente precisa conhecer e entender quais são os mecanismos de atrito para saber de onde que vem essas coisas. Né? Então eu convido vocês até a olharem no capítulo de atrito, o capítulo anterior, capítulo 6,
Na partezinha final daquele capítulo, a gente tem uma discussão sobre mecanismos, elementos de máquinas para os quais o atrito é alguma coisa, a descrição do atrito é uma coisa importante. E um deles é para-roscas, tá? Então, quando você tem qualquer coisa, está girando um parafuso, por exemplo, né? Por que você precisa de tanta energia para girar um parafuso? Olha, porque você tem muito atrito ao longo de todo o caminho, né? A gente tem toda aquela hélice do parafuso, né? O fio do parafuso todo tem um formato de hélice, e para ele ir penetrando numa superfície, né? Pega um parafuso na madeira, por exemplo, né? Então, na medida que você está girando a chave de fenda, você está fazendo esse parafuso entrar dentro daquela superfície de madeira, você tem que vencer o atrito entre a hélice e a superfície e a madeira dentro do qual ele está agindo. E a gente tem formas de calcular isso, né? Eu não explorei aqui porque seria bastante... A gente talvez perdesse uma aulinha aí só para a gente falar desses temas mais geométricos associados a roscas, tá? Mas eu convido vocês a olharem isso, né? E sempre que a gente tem, então, uma rosca, por conta do atrito nos fios da rosca, a gente tem perdas de trabalho ao longo do caminho, tá? Então, essa eficiência, sempre que a gente tem uma rosca, essa eficiência vai reduzindo, tá? Então, isso aparece em diversas coisas. Qualquer sistema real tem atrito, então qualquer sistema real tem eficiência menor do que 100%. Vamos lá, Vinícius perguntou algumas coisas. Então, o motor a combustão tem muitas perdas, sem dúvida, tá? Então, vocês vão ver isso no semestre que vem, acho que já vão ver bastante coisa sobre isso, quando vocês estiverem disciplina de termodinâmica. Vocês lembram, talvez, até do ensino médio, mas talvez não tenham associado o LEC com o CREA ainda, né? Quando a gente tem ciclos térmicos, né? Os ciclos térmicos estão associados o rendimento de ciclos térmicos estão limitados pelo rendimento do ciclo de Carnot equivalente. Vocês vão estudar isso em mais detalhes em outras disciplinas. Acho que já na disciplina de termodinâmica vocês veem isso. Mas isso está associado com conceitos de perda de energia, né? Um conceito de entropia também que eu não estou abordando aqui agora, mas é um conceito que está relacionado diretamente a essas formulações de energia e de trabalho. Tá? Então, o motor em combustão tem muita perda, sim, é um ciclo térmico, e esses ciclos térmicos, sempre que você pensar, né, qual é a temperatura que está dentro da câmara do motor e a temperatura do meio externo, joga isso dentro das formas de ciclo de Carnot ali, você vai ver que existe um rendimento máximo que é muito frustrante, é muito distante do 100%. Tá? Segunda pergunta, então, do Vinícius, uma chaveta seria uma ligação com atrito? Mais ou menos, porque olha só, a chaveta ela fica fixa dentro de outra coisa, né? Então vamos pensar aqui, né? Tem um eixo, tem um rasgo de chaveta, a chavetinha está aqui dentro. E eu estou utilizando essa ligação de chaveta para conectar, por exemplo, num volante, né? Então, uma vez que essa chaveta entrou ali dentro, ela vai ficar fixa e vai ficar parada ali dentro, né? Na verdade, uma chaveta é mais uma conexão rígida entre duas coisas. A gente não quer ter deslizamento quando a gente está utilizando uma chaveta, né? A chaveta é para trabalhar de alguma forma mais rígida entre os dois casos. Então, eu não entendi, Vinícius. Qual aplicação que você está pensando? Na chaveta? Isso? Então, a chaveta não está muito relacionado ao atrito, não, tá? Então, ela junto com o volante. Sim, uma chaveta sempre é esse tipo de conexão que você tem, né? Entre um eixo e alguma coisa, uma engrenagem, um volante, alguma coisa do gênero. Então, mas pensa bem, né? Quando esses dois caras estão conectados, não existe deslizamento entre esses caras, né? Então, justamente a gente usa a chaveta para evitar deslizamento entre superfícies. Sempre que a gente tem deslizamento entre superfícies, a gente tem perdas, tá? E essas perdas são representadas ali pelo atrito. Então não é exatamente esse o caso. Mas a gente tem diversas coisas, né? Você pensa, por exemplo, numa embreagem, né? Voltando a falar de coisas de carro, por exemplo. Uma embreagem, você vai ter um volante que está ligado no motor, que está girando, e você está conectando isso uma outra placa que está ligada no seu sistema, né? No seu sistema de transmissão, efetivamente, né? Entre esses dois caras, a gente sempre deixa ter um certo deslizamento, né? Porque se tivesse uma ligação rígida, na hora que você ligasse o seu carro morreria diretamente na hora, né? Porque existe uma inércia muito grande. Se você ligasse o motor quisesse girar e tentasse girar a roda toda de uma vez só, isso não daria certo, né? A inércia bloquearia esse sistema e ficaria travado, tá?
Então, por isso que a gente sempre precisa ter um sistema de embreagem quando a gente tem um veículo qualquer, né, uma geração de potência e a transferência dessa potência para rodas, efetivamente, ou para um sistema que tenha muita inércia. Geralmente ela é intermediada por alguma coisa elástica, alguma coisa que tenha algum tipo de deslizamento, né? Então, aqui dentro dessa embreagem, você está sempre perdendo potência, né? Então, você pensa ali, o motor, de novo, né, o mesmo caso que eu já mencionei outra vez, está numa rampa, né, bastante íngreme, está com o carro parado, só segurando ele com a embreagem, né? Aquele cheirão da embreagem queimada. Já mencionei isso numa outra aula. Pensa quanta potência o seu carro está gerando e você não está gerando potência útil nenhuma, basicamente. Você está ficando parado, né? Não tem deslocamento nenhum. Você está dissipando toda essa energia, tá? Então, você está dissipando essa energia através do atrito. O atrito está exatamente igual, né, a força de atrito que está sendo gerada ali na pastilha da embreagem está exatamente a força que precisa ser gerada nas rodas para que elas fiquem paradas. Então, você está só compensando o peso do seu carro, a componente do peso que puxaria o seu carro para baixo, está fazendo exatamente o que você precisa para compensar e deixar seu carro parado naquele momento, mas você está perdendo toda a energia, né? Você não está deslocando nada o seu carro, não tem energia, não tem trabalho útil nenhum. O deslocamento é zero, por mais força que você esteja fazendo, o motor está ali berrando, quase morrendo, e você não está fazendo trabalho nenhum, tá? Então, nesse sentido, sim, uma conexão de atrito mais... Relações de atrito estão mais relacionadas a coisas como embreagens, freios e tal, né? Se a gente está dentro desse contexto de automóveis. Gente, eu não tenho mais tanto tempo que eu já vou dar aula logo em seguida, mas só queria mostrar para vocês, né, um exemplinho relacionado com esse negócio de eficiência energética e tal. Problema 7.15, 7/15, eu sempre falo ponto, mas é barra aqui, né? Ele mostra um redutor de velocidades. Tá? Então, redutor de velocidades é simplesmente um conjunto, uma caixa de engrenagens que tem aquela famosa relação de transmissão entre a entrada e a saída, né? Então, a relação de transmissão desses caras, a razão da engrenagem que ele chamou aqui, é de 40/1. Certo? Então, se eu tenho na entrada desse cara 30 Nm, o momento de entrada, o torque de entrada que a gente está botando aí é de 30 Nm, é o que veio do motor, por exemplo, e a gente está medindo na saída 1.180 Nm. Então, eu entrei com 30 Nm e saiu 1.180 Nm. Nossa, que milagre que a gente está fazendo, né? Vamos ver qual que é a energia desse cara, tá? Então, energia, quando a gente está falando de torque que está entrando, né? Eu não vou nem desenhar aqui, tá? Basicamente, no probleminha, ele tem um desenho ali de uma caixa de engrenagem. Então, você tem um eixo de entrada aqui, e pelo sistema de engrenagens como um todo, você faz esse cara sair aqui num outro eixo com a rotação e o torque alterados, tá? Então, M1 entrou aqui e está saindo M2. E eu sei que a relação de engrenagens é de 40/1. O que representa esses 40/1? Lembra que eu tinha falado naquele outro problema, né? O número de voltas que você deu num parafuso para ter uma volta no outro. É justamente isso. Tá? Então, se tem 40/1, quer dizer que o eixo que tem maior torque, ele gira menos rapidamente do que o eixo que tem menor torque. Ou seja, se eu associar uma rotação, uma variação de ângulo Δ1 nesse primeiro eixo, qual que é a relação entre esse Δ1 e o ângulo o outro do Δ2? Tá? Eu vou ter que dar, então, 40 voltas desse primeiro para chegar na saída, na relação do último. É isso que está querendo dizer essa relação de 40/1. Tá? 40 voltas desse eixo de entrada para a gente ter uma volta no eixo de saída. Ou seja, a variação desse cara aqui é sempre 40 vezes essa relação desses dois caras, é isso aqui, né? É isso que quer dizer a relação de transmissão que está definido pelos tamanhos das engrenagens. Isso é padrão, né? O tamanho da engrenagem define completamente qual é a relação de transmissão entre eles. Pois bem, então vamos ver agora o que a gente tem desse camarada, né? Na saída a gente teve 1.180 Nm. Pô, show de bola, né? Legal pra caramba que a gente tenha tido isso. E na entrada a gente teve 30 Nm. Então, esse da entrada está associado a um Δ1 e o da saída está associado a um Δ2. Vamos calcular qual que é a eficiência desse meu sistema. Então, na saída eu tive o quê?
eu tive M2, e o trabalho na saída, então, é M2 vezes o delta 2. Certo? Qual foi o trabalho que eu gastei? O trabalho que eu botei na entrada. Então, M1 vezes esse delta 1, e eu posso substituir, então, as minhas relações que eu tenho ali. Opa. Delta 2, M1, 40 vezes delta 2. Rendimento. Percebe que o delta 2 agora sumiu, né? Seja qual for o delta 2 que a gente está inserindo, ou velocidade, né? Delta 1. Se a variação angular é de 40 para 1, e como esse cara é todo rígido, a velocidade de entrada também é 40 para 1 com relação à da saída. Então, esses deltas ali sumiram, tá? Poderia ter delta θ 2 dividido por delta t, e delta t por baixo também isso sairia, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho que M2, a rendimento vai ser simplesmente M2 dividido por M1 vezes 40, e a gente substitui os valores. 1180, 30 vezes 40. Então, vamos lá, calculadora. Opa. 1180 dividido por 30 vezes 40. Meu rendimento dessa minha transmissão é de 0,983, ou seja, a gente muitas vezes exibe em porcentagem, tá? Então, 98,3%. Tudo rígido, né? Pô, professor, como assim? Cálculo de escorregamento tem um pé nessa parte da matéria? Tem pé, sim, sim. A gente pulou, tá, Vinícius? Cálculo de escorregamento de correia, você tá falando, né? De correia de transmissão, certo? Ou de patinar pneu no chão. As duas coisas funcionam. Qual dos dois você tá falando? Motores elétricos também, sim. Se você voltar no capítulo no capítulo de atrito, tá? Você vai ver o cálculo de... Isso que eu estou falando, de correias que deslizam, que perdem um pouco de potência ao rodar ao redor de uma polia, tá? Então, motores em geral, a potência de saída dividido pela potência de entrada, a potência consumida, vai dar esse fator de eficiência, né? E por isso, né, o escorregamento é a fonte dessa perda de energia que a gente tem. Então tem tudo a ver. Sempre que a gente está falando de eficiência, energia, tem tudo a ver com essas perdas de energia. Se você está interessado especificamente em escorregamento de coisas mecânicas, tá? De uma correia ao redor de uma polia que perde um pouco de potência, vocês têm vários exemplos no capítulo de atrito mesmo. Correias flexíveis, tá? Tá na página, no meu livro está na página 286, é a seção 6.8, se você quiser dar uma olhada. E ali você tem, né, numa correia de motor, num caso real, por exemplo, você tem uma polia, você tem dois braços aqui, né? A correia tem um lado e outro lado ela abraça a polia. Quando a gente não tem perdas, a gente pode fazer aquela continha que a gente tinha feito, né? Então, se eu faço somatória de momentos com relação a esse ponto O aqui, a gente chega à conclusão, se a gente não tem perda ao longo do caminho, que a tração, né, a tensão nessa correia, nos dois braços da correia tem que ser igual. Só que, se eu tenho atrito entre a correia e a polia, eu tenho mais termos que eu tenho que acrescentar aqui, né? Eu vou ter, então, imagina que aqui a pressão que existe, né, a força normal que existe ao longo desse caminho, ele vai ter tipo um perfil assim, tá? Ela vai ser máxima na medida que a gente for aumentando esse camaradinho aqui. Então, para mim, a somatória de momentos agora, e esses momentos, essa parcela de pressão está agindo também nesse mesmo raio que está na parte externa, né? Se eu considero a força de atrito, esses dois caras passam a ser diferentes. Tá? Então, se isso aqui tem atrito, T1 vai ser diferente de T2. E o que acontece, né, o resultado disso aqui é alguma coisa que a gente observa em diversas coisas diferentes. Né? Muitas vezes, se eu observo um sistema que esteja funcionando, então tem um motor que está conectado nesse eixo, eu tenho uma correia que está transmitindo para o outro. Às vezes vocês observam o seguinte, vocês têm uma banda da corrente que está retinha, né, bem tensa, e outra banda da correia que está assim, frouxa. Isso só acontece porque a gente tem deslizamento entre a correia e a polia. Se não houvesse deslizamento entre correia e polia, as duas teriam obrigatoriamente estar com a mesma tensão nos dois braços dessa correia. Tá? Como a gente tem atrito, a gente tem uma diferença de tensão que age nesses dois braços da corrente.
Beleza, gente? Então, eu só mostrei para vocês, só quero encerrar a aula aqui e não passar muito do tempo, porque eu vou emendar outra aula logo em seguida, tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês é que um sistema totalmente rígido, né? A pergunta ali que a gente estava falando, pô, mas é um sistema totalmente rígido, como é que eu tenho perdas, né? Se eu tenho todas as engrenagens, não tem... De onde que está vindo essas perdas, tá? Os dentes de engrenagem, à medida que eles vão engrenando, eles não estão... O engrenamento não é num ponto constante, esse ponto segue... né? Só tenho dois pontos que se encostam e vão adiante. Se a gente der um zoom no dente da engrenagem, né, o dente da engrenagem ele vai deslizando, ele encosta primeiro numa parcela e a gente tem as duas superfícies vão deslizando ao longo do engrenamento, tá? Então elas tem um certo deslizamento ali dentro. Por mais bem calibrado que seja o negócio, por mais lubrificado que esteja o contato, a gente sempre tem um pouquinho de perda ao longo do caminho. E essas perdas num redutor padrão podem ser considerados mais ou menos disso. A gente está perdendo aí quase 2% da nossa energia de entrada, não está saindo, que a gente está perdendo por conta dessas coisas de fricção e de atrito. Tá bom? Gente, eu vou encerrar a aula de hoje agora. Na aula que vem a gente fala então sobre a continuação desse capítulo, que é a parte de energia. Por enquanto a gente falou de trabalho, eu não falei muito pouco de energia, eu mencionei brevemente, falei, pô, trabalho tem tudo a ver com energia, mas não expliquei porquê, não expliquei nada. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve problemas incluindo fatores de energia. E se tudo der certo ali, eu explico para vocês um pouquinho de como que a gente pode, como que eu poderia ter apresentado a disciplina para vocês, sem ter falado nada de tudo que eu falei antes, como que a gente consegue reformular a nossa disciplina a partir de formulações de energia. Então, a gente tem formulações que são newtonianas, vetoriais, dessas que a gente estudou até agora, mas a gente também tem formulações que estão associadas a grandezas energéticas, tá? Então, eu penso especificamente na física, se vocês procurarem, né, física lagrangiana, por exemplo. Procura no YouTube, tem um monte de vídeo sobre isso, tá? E tem algumas vantagens, né? Não para essas coisas simples, como a gente tem, simplesmente uma força deslocando um bloquinho e tal, mas a partir do momento que os comportamentos passam a ser mais complexos, ou a gente está em condições específicas de comportamento, formular as coisas a partir das energias é uma boa pedida, tá? Quer dizer que está errado a maneira que a gente viu? Não. O que eu vou mostrar para vocês, ou tentar mostrar para vocês de uma forma bem breve na segunda-feira, é como a gente consegue derivar as mesmas equações de equilíbrio que a gente tinha antes, do normal, de equilíbrio de forças, equilíbrio de vetores e tal, a partir de formulações que são formulações de energia. Então, o meu postulado inicial é o seguinte, no lugar de a força age dessa forma, não sei o quê, eu digo, esse sistema tem esse tipo de energia. O que eu consigo fazer sobre esse tipo de energia? Quais são as contas que eu consigo fazer sobre essa formulação de energia para que eu recaia de novo nas equações de equilíbrio, tá? Então, a gente vai utilizar muito derivadas e tal. A partir das formulações de energia, a gente derivando essas formulações de energia, a gente recai nas formulações de força, tá? E isso dá uma formulação mais elegante, mais concreta, né? Isso pode ser aplicado também para coisas elétricas, tá? Eu vou focar aqui na parte de mecânica para vocês, mas formular as coisas elétricas a partir de energias e encontrar, por exemplo, correntes, encontrar potenciais a partir das energias que a gente tem, é uma coisa muito elegante, uma forma muito bacana da gente formular as coisas de física, tá? Então, esse é o meu desafio aí para segunda-feira. Apresentar para vocês as bases ali de energia e como que a gente usa isso em problemas e tentar explicar, ainda que de maneira bem genérica, como que a formulação a partir da energia é uma formulação bem elegante e totalmente equivalente à formulação quando a gente direto postula a existência de uma força. Tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção, pela companhia de vocês aí. Vou parando de gravar, vou respirar um pouquinho e daqui a uns 10 minutos eu começo a próxima aula. Valeu, gente. Até mais. Valeu, professor. Falou. Até mais, professor. Obrigado aí pela aula. Valeu, eu que agradeço a companhia. Até mais, professor.